Bom dia, oitavo ano, mais uma semana, mais um dia, né, da nossa aula. Então, na última aula, nós vimos o assunto complemento nominal. Então, esse assunto, como eu falei, como tinham poucos assuntos para a primeira avaliação, então, complemento nominal ainda ficou para a primeira avaliação, tá? Então, vamos ver os assuntos que ficaram para a primeira avaliação. Ficou classificação do sujeito, oração sem sujeito, emprego do a ou a, mas essa ortografia não vai cair, vamos retirá-la. Predicado verbo nominal, predicativo do sujeito e complemento nominal, que foi a nossa última aula, tá? Então, ficaram para a primeira avaliação até complemento nominal. O que nós vamos ver hoje já é para a segunda avaliação. Então, anotem lá no livro, tá, de lápis, segunda avaliação, para você não se atrapalhar quando for estudar para a prova, tá? Então, a página do livro é a página 104. Coloque aí, segunda avaliação. Página 104. Complemento nominal e adjunto adnominal. Sempre um vem puxando o outro, né? Por isso que não dá para esquecer. Então, complemento nominal é o termo da oração que completa o sentido de um nome. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, tá? Para isso, você tem que conhecer os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Nós sabemos que o substantivo, ele dá nome aos seres em geral. Mas tem muito aluno ainda que não sabe distinguir em uma frase o que é substantivo, tá? Então, para você identificar o substantivo em uma frase, basta que você coloque como antecedente o artigo a, o, as, os, uma, uns e umas, que são os artigos definidos e indefinidos. Se por um exemplo, você tem dúvida, eu não sei o que é substantivo, basta que você coloque os artigos antes dessa palavra. Se for coeso, se combinar direitinho, você já sabe que é um substantivo, que é diferente das outras classes gramaticais que não daria certo, tá? Se eu digo a caneta, uma caneta, o lápis, um lápis, o homem, o menino, a mulher, a menina, e assim sucessivamente. Toda palavra que eu puder colocar antes dela o artigo definido ou indefinido, ele é um substantivo. Diferentemente dos verbos, por exemplo, cantar. Eu não posso colocar ó cantar, uma cantar, não posso, né? Fica incoeso. Então, eu já sei que essa palavra não é substantivo. Feliz, a feliz, uma feliz, não daria certo também. Eu já sei que a palavra feliz não é um substantivo, e sim um adjetivo, tá? E os adjetivos são palavras que qualificam, isto é, dão qualidades ao substantivo, tá? O homem amanheceu feliz. O homem, olha, eu coloquei o o antes. Então, homem é o substantivo, feliz é o estado como o sujeito se encontra, né? Ele está feliz.
Menino é estudioso. Ó, antes de menino, é o substantivo, menino. Estudioso é uma característica, né? A qualidade que o menino é. Ele é estudioso. Então, a palavra estudioso é um adjetivo, tá, gente? É fácil de identificar substantivo, adjetivo, tá? O substantivo, quando você puder colocar antes dele os artigos definidos ou indefinidos. Os adjetivos é uma característica ou um estado do sujeito. E os advérbios? Os advérbios, eles indicam circunstâncias. Circunstância de tempo, de modo, afirmação, negação, dúvida, tá? Por exemplo, de tempo, hoje, amanhã, depois. Afirmação, sim, realmente, sinceramente. De dúvida, por acaso, talvez. De negação, não, nunca. De modo, depressa, devagar e todos terminados em mente, tá? Então, os advérbios, eles indicam circunstâncias de tempo, modo, afirmação, negação e dúvida, tá? Então, isso aí são as palavras, são as classes de palavras que fazem parte dos complementos nominais. Só retomando, professora, mas eu confundo complemento nominal com complemento verbal. Não tem como confundir, mas os dois vêm com preposição. Sim, os dois vêm com preposição. Só que o complemento verbal, ele complementa o verbo. O complemento nominal, ele complementa o nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Os dois vêm acompanhados de preposição, mas com classes de palavras diferentes, tá? Daí vem o adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? É o termo da oração que caracteriza, especifica um substantivo, podendo ou não ser ligado por uma preposição. As classes de palavras que fazem parte dos adjuntos adnominais são os artigos, os pronomes, os numerais e os adjetivos, tá? Então, os numerais, terminei de falar, os artigos definidos e indefinidos. O, a, os, as. Singular e plural. Uma, uns, umas. Então, essas palavras aí fazem parte dos adjuntos adnominais. Também os adjetivos. Tudo aquilo que caracteriza ou indica o estado do sujeito, ele é um adjetivo. Os pronomes é uma classe de palavra que tem uma classificação mais que intensifica. Olha, por exemplo, os pronomes pessoais são as classes, os pronomes pessoais são as classes gramaticais. Os pronomes pessoais são aqueles que fazem parte das classes de palavras, são aqueles que nós, quando vamos conjugar um verbo, em primeiro lugar, nós colocamos os pronomes pessoais. Quais são? Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas.
Daí vem os pronomes possessivos. Meu, teu, seu, nosso, vosso. Masculino. Feminino. Minha, tua, sua, nossa, vossa. Os pronomes, eles são variáveis. Então, eles podem ir para o masculino ou o feminino, singular ou plural. Os demonstrativos, este, esse, aquele, esta, essa, aquela, isto, isso, aquilo, são os invariáveis. Eles não vão nem para o masculino, nem para o feminino, singular ou plural. Somente esses. Isto, isso e aquilo. Então, você não pode dizer istos, issos ou aquilos. Né? Nem pode passar para o feminino. Tá. Temos mais pronomes? Temos os indefinidos. Algum, nenhum, alguém, ninguém, todo, tudo, são inúmeros, tá? Os indefinidos. E temos também os interrogativos. Que, quem, qual, né? São os interrogativos. Então, os pronomes também fazem parte dos adjuntos adnominais. Quem mais? Os numerais, né? Os numerais ordinais, que indicam ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, e assim sucessivamente. Os cardinais, que indicam quantidade. 1, 2, 3, 4, uma infinidade, né? Daí vem os multiplicativos. Triplo, dobro, quádruplo. Os fracionários, que indicam fração. 1/3, 1/5, 2/5, 3/5 e assim sucessivamente, tá, gente? Então, os numerais também fazem parte dos adjuntos adnominais. Vamos ver quais classes de palavras fazem parte dos adjuntos adnominais. Os pronomes pessoais, daí vai, não é só os pessoais, vai todos esses que eu falei, os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos e os pronomes interrogativos. Todos os pronomes fazem parte dos adjuntos adnominais. Daí quem vem mais? Os numerais. Toda a classe de numerais fazem parte dos adjuntos adnominais. Quem mais? Os adjetivos, né? São as características ou estado do sujeito. Quem mais? Os artigos definidos e indefinidos, tá? Então, é por isso que você tem que conhecer as classes de palavras. Nós sabemos que as classes de palavras são 10, né? Nós temos 6 variáveis e temos 4 invariáveis. Quais são as variáveis? Substantivo, artigo, pronome, numeral, verbo e artigo. Você já falei a palavra artigo. Substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronomes e verbos. São 6. As 4 invariáveis: advérbio, preposição, conjunção e interjeição, tá? Então, as invariáveis, elas não variam nem em gênero, nem em número, masculino ou feminino, singular ou plural. As 6 variáveis, elas variam em gênero e número, tá? E até em grau, né? Que os substantivos, ele tem a classe deles que também varia em grau, aumentativo e diminutivo, tá? Então, para você conhecer tudo que você vai ver, né, daqui para frente, tudo aquilo, quando começa,
Lá no 6º ano você já começa a ver as classes gramaticais. No sexto não. No 5º ano, né? Até no 4º, eu acho. No 4º ano já começa a conhecer as classes gramaticais, principalmente as variáveis, né? Eu acho que das invariáveis só aparece a interjeição. Quando você está lá no 5º ano, você já vê as interjeições, tá? Então, por isso mesmo, tem grande necessidade de você conhecer as classes de palavras, porque cada assunto que vem de 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, você vai precisar dessas classes de palavras, tá? Por conta de quê? Das funções sintáticas que vêm depois, não é? Sempre vem precisando também das classes de palavras, tá? Então, o complemento nominal, ele complementa o nome e sempre vem acompanhado da preposição. Quais são as principais preposições? De, para, com, a, sem, são as que mais aparecem. Já os adjuntos adnominais, eles fazem parte. Quais são as classes de palavras? Artigos, que mais? Pronomes, adjetivos e numerais, tá? São essas classes de palavras que fazem parte dos adjuntos adnominais. Então, aqui nós temos, aqui no livro, eu já até falei, vou repetir. Diferenças entre complemento nominal e adjunto adnominal. Para não confundir o complemento nominal com o adjunto adnominal, devemos levar em conta alguns aspectos. Primeiro, complemento nominal. Quando o nome que precede o termo analisado for um adjetivo ou um advérbio, e também o substantivo, né, gente? A internet está cheia de ofertas, cheia de ofertas. De ofertas é o complemento que vem acompanhado da preposição de, e cheias é quem? O adjetivo. Então, esse complemento, ele está relacionado ao adjetivo. Minha escola fica perto do estádio. Do estádio é o complemento, vem acompanhado da preposição de mais o, que é igual a dó. E a palavra perto é um advérbio, né? É um advérbio de lugar. Aqui, ali, acolá, perto, longe, né? Daí vem o número 2. Quando o termo analisado for alvo de ação, a reportagem foi comemorada, foi considerada uma ofensa do governo. Ao governo é o complemento nominal, a preposição mais o artigo ao, e ofensa, nome que exprime uma ação, que é o nome que exprime uma ação, ofender, né? Ofender, ofensa, é o quê? Substantivo, né? Já ofender é uma ação, a ação do verbo ofender. Eu ofendo, tu ofendes, ele ofende. Só que a palavra ofensa é o quê? Um substantivo. Ofender é verbo, que é aquela palavra que nós podemos conjugar, e ofensa é o substantivo a que está relacionado o complemento. Quando o termo, já adjunto adnominal, quando o termo analisado for o agente da ação, a acusação da jornalista foi considerada ofensiva.
Nome que exprime uma ação, a acusação que vem do verbo acusar. O adjunto adnominal da jornalista. Também vem acompanhado da preposição da, que é a junção de preposição mais o artigo a, que forma a palavra dá. De mais a dá, de mais o dó, e as n mais a na, n mais o nó. Tá? É uma junção. Então, da jornalista é o quê? Uma característica. Eu sou jornalista, tá? É uma característica minha, tá? Você é jornalista, é uma característica sua, tá? Então, adjunta de nominal. Por quê? Porque a palavra da jornalista é um adjetivo. Caracteriza alguém, uma pessoa. Então, neste caso da jornalista, o agente da ação, o jornalista fez a acusação. Aqui eles complicam, mas explicando melhor, da jornalista é um adjetivo. Está relacionado a característica de uma pessoa. Quando o termo analisado indica tipo, matéria, substância ou posse do substantivo, o bloco de tema comprimida é conhecido como tijolo ecológico, de terra comprimida. Também de terra comprimida. A palavra comprimida é a característica de terra, que vem acompanhado de uma preposição. O número 2. Quando o termo for analisado. É outro exemplo. Não participei do campeonato porque a roda do meu skate quebrou minutos antes. Gente, do meu skate, né? Meu é o quê? Ele pertence à classe de palavra dos pronomes, né? Dos pronomes possessivos. Por isso, eles fazem parte dos adjuntos adnominais. Agora vem a atividade, prestem atenção aqui, o que você vai... É do livro, né? Leia esta matéria com atenção e responda as questões de 1 a 4. É verdade que existe uma mancha gigante de lixo plástico no oceano? Você vai ler esse texto aqui com muita atenção para responder as questões que vêm à frente. A matéria que você leu fala sobre um problema ambiental causado pelo lixo jogado nos oceanos. Levando em conta, letra A, que a matéria foi publicada na seção Ambiente, a palavra ambiente, de um periódico, a que público ela se dirige? Você vai dizer a que público interessado esse texto aqui está direcionado, tá? B, que reação esse tipo de texto pretende provocar no leitor? É um tipo de mobilização, né? Porque aqui, olha, é verdade que existe uma mancha gigante de lixo plástico no oceano, né? Então, é um motivo de mobilizar as pessoas, né? Conscientizar. Não tem negócio de deixar linha, só no Paulo de Tarso que o livro não tem como responder. Segunda, volte ao texto e analise os termos sublinhados no primeiro parágrafo, lá no texto, primeiro parágrafo. Letra A, eles são importantes para os sentidos do texto? Por quê? Letra B, como esses termos podem ser classificados? Daí você vai dizer se os termos que estão lá destacados são complementos nominais ou adjuntos adnominais.
Terceira, releia agora o segundo período desse primeiro parágrafo, que termos estão ligados aos substantivos, depósitos, cones e malas. B. Esses termos são essenciais aos sentidos do texto? Esses termos são essenciais aos sentidos do texto? Se sim, você coloca assim, eles atribuem a isso e isso. Se não, você coloca não por isso, 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 tá bom? Não pode colocar só sim ou não. 4. No texto, o substantivo linha foi usado 2 vezes, mas eles rondam a linha do lixo. Peixes engasgado com linhas de pesca. Considerando que você aprendeu os termos sublinhados do lixo e de pesca, são complementos nominais ou adjuntos adnominais? Justifique, tá? Se você colocar complementos, você vai dizer por quê. Se colocar adjuntos, também. Página 108. O adjunto adnominal no anúncio publicado. Leia o anúncio a seguir e responda as questões. Você lê o anúncio, daí vem a primeira. Nesse anúncio, há vários elementos que compõem a imagem, porque alguns estão focados e outros não. Alguns estão bem transparentes, né? E os outros não. Segunda, com o uso dos adjuntos adnominais sem igual, novo e com doce de leite, e das imagens, contribui para que o anúncio cumpra sua finalidade. Então, aqui já é outro assunto, homônimos, né? Então, gente, aí está, tá? É o primeiro assunto para a segunda avaliação. Mas, para a segunda avaliação mas mesmo assim, você responde, tá? E envia no PV, tá? Você envia no meu PV. Então, a resposta, a atividade começa na página 106, 107 e 108. Você responde e envia, tá? No livro mesmo. Não é preciso passar em folha de papel não, tá? Para que você já tenha o seu primeiro pontinho para a segunda avaliação. Mas não esqueçam que você tem que estudar aqueles assuntos que nós já vimos para a primeira avaliação. Eu queria, gente, só colocar uma observação. Olha, tanto o 9º ano quanto o 8º ano é a minoria que está mandando as atividades, tá? E aí vai ficar difícil, porque com exceção as pessoas que não têm condições de enviar, porque não tem internet, tá? Às vezes, não sei, outro tipo de, qualquer uma outra exceção que haja, tá? Menos que você tem livro e diz, não vou fazer essa aula não, não vou, é muito chato isso. Essas aulas são muito chatas, então, gente, eu não vou poder fazer nada, tá? Então, eu peço até aos pais também, né, que coloquem os filhos para responder as atividades. Meu filho, você já fez atividade tal? Não é só da minha disciplina, quanto a dos outros professores também, porque é importantíssimo para vocês, tá, gente? Tá? Então, um bom dia a todos e até a nossa próxima aula, se Deus o permitir.